Salve galera do Mountain Bike. Hoje aqui falar um pouquinho de bike de estrada. Tô aqui com a minha bike que eu uso para treino, né? Minha bike de estrada, uma Pinarello Galileu. Praticamente uma bike vintage também já, né? Não sei exatamente o ano dela, eu peguei ela usada. Fiz umas pesquisas um tempo atrás, não lembro, acho que é 2005, 2006, dessa época. É de antes de 2010, com certeza. Ela tem o grupo Campagnolo Veloce de 10 velocidades, Ergo Power, né? Manetes Ergo Power Veloce. Ela veio também com esse pé de vela, essa pé de vela FSA. Esses pedazinhos HIT eu tenho desde que eu peguei ela também, mas não vieram nela, né? Eu comprei depois. Aliás, essa bike é minha primeira e única bike de estrada, né? Já tive uma Caloi 10 quando comecei a pedalar, mas tirando a Caloi 10, essa é a única Speed que eu tive até hoje. Já tô com ela, tá fazendo 10 anos que eu tenho ela. E ela veio também com essas rodas Mavic a Kission, eu acho que é isso, é assim que fala, Kission Race. As rodas muito boas, tem uma rolagem muito boa. Porém o aro traseiro tinha dado problema, né? Ele começou a rachar aqui na lateral assim, ó, próximo aos nipples aqui assim, rachando, estufando para fora. Aí eu procurei um aro 24 furos, né, que é a medida do cubo, e eu tava achando só aquele Vezan, se não me engano, Futura, que era em torno de uns quase R$200 ou mais de R$200 às vezes, só o aro. Aí na época eu tava meio sem grana, eu falei, vou tentar improvisar um pouco, né. Como ele é 24 furos, o cubo, né, 24 raios, o que eu fiz? Eu adquiri um aro, que provavelmente é um aro Vezan, né, com a marca da Caloi, no Mercado Livre, paguei em torno de uns R$40, só que ele é 36 furos. O que eu fiz? Eu montei 2 raios sim, um não, 2 sim, um não. Montei, já tá aí rodando, tem, sei lá, quase 3 anos que eu tô rodando. Só que é um aro fraco, né, ele não aguenta muita pancada, é um aro bem simples, aro de mountain bike provavelmente, ele é até um pouco mais largo do que o aro que tava aqui antes, da Mavic. E ele começou a arrebentar, ó, talvez também por conta de estar forçando, né, por não estar com todos os raios que ele deveria estar, né. Ele também está forçando um pouquinho, ó, começou a estourar no próximo aos nipples em vários lugares, não foi só em um lugar. Praticamente quase todos os raios do lado do pinhão estão estourando. Então eu resolvi, aliás, eu preciso trocar até por uma questão de segurança, eu preciso trocar esse aro, né. Aí encontrei um aro de 24 furos, também com custo-benefício bom, que é esse Vezan Viper, né? Desculpa, Vezan Spin, que é 24 furos, é próprio, tal, para estrada, um pouquinho mais alto do que o original, mas os raios que estão aí vão dar, não vai ter problema, a diferença não é tão grande. E só que ele já é próprio para 24 furos, então a montagem vai ficar um pouquinho melhor. Essa roda, inclusive, ela tá com um raio tinha quebrado, né? Eu fiz um improviso ali para continuar rodando. O que aconteceu? É um raio direct pull, né, que a gente chama, que ele tem essa cabeça reta, né? Não é aquele formato de J, né? J-bend, né, que a gente chama quando é curvado. Então eu tinha quebrado aqui um raio, ele quebrou, arrancou essa pontinha. Eu peguei, dei uma entortadinha na ponta e consegui montar ele para pelo menos alinhar a roda e rodar, né? Mas eu já tinha alguns reservas, agora eu vou fazer a troca. E então é isso aí, vamos lá começar a desmontar. Na verdade eu vou ensinar para vocês um procedimento que é o principal tema desse vídeo, né? Que quando vocês quiserem trocar um aro, para fazer do jeito mais fácil possível, né? Para fazer a substituição do aro, sem precisar desmontar toda a roda, que daria muito mais trabalho. Desmontar toda a roda, tirar o free hub, desmontar
tirar o pinhão do FreeHub, né, para facilitar. Tem um jeito mais fácil de fazer essa substituição e eu vou mostrar para vocês como que é. Aqui também as ferramentas que eu vou utilizar, né, isso aqui para segurar o raio, esses raios chatos. A ideia é você ter uma ferramenta assim para você travar eles, ou pode usar um alicate também, mas o alicate pode danificar os raios. O ideal é travar com isso enquanto você está girando com a chave de raio. Essa chavinha para fazer a troca das sapatas de freio, eu vou aproveitar que eu vou pôr o aro novo, eu já vou colocar sapatas novas, né? Então preciso aqui de uma chave Allen para liberar o refil. E aqui já vai uma dica interessante, eu estava usando essa sapata de freio, sapata, né? Ela é preta. Essas da cor preta elas são mais duras, acho que é um material mais duro, uma borracha mais dura, então ela costuma comer mais o aro do que essas de cores mais claras, né? Azul ou cinza ou até vermelha, que elas costumam ser um pouco mais macias e danificam menos o aro. Eu senti isso depois que eu fiz a troca. Eu estava utilizando uma dessas cinza, passei por uma preta. Claro que existe a questão do composto, né? Não é só a cor que influencia, o composto da borracha vai influenciar também nessa questão de gastar o aro, de fazer barulho. Vamos lá então, vou ir pausando aqui e fazer a substituição. Passo a passo a gente vai fazendo essa troca. Vou começar desmontando a bike, beleza? Vamos lá. Aqui já removi o pneu, né? Agora não vou precisar tirar o cassete. Vou mostrar para vocês o procedimento que eu faço para fazer essa substituição. Aliás, eu também ainda não tenho um alinhador de roda aqui, né? Eu preciso providenciar futuramente. Enquanto isso, eu faço a montagem na própria bike mesmo. Também vou mostrar isso mais pra frente, beleza? Removi o pneu. Agora eu voltei a roda para a bike. Como eu disse, eu vou usar ela como suporte de alinhamento, né? Eu coloquei ela virada de ponta cabeça. É uma coisa que eu não recomendo quando você for mexer na roda ou no pneu, né? Você pode danificar manetes, o selim. Mas como o piso aqui ele é liso, então não tem problema. Mas caso você for fazer isso em um piso não muito regular, eu recomendo você colocar um pano, alguma coisa, alguma borracha, um tapete de borracha ou de pano mesmo, de tecido, embaixo dos manetes e do selim para você não danificar a bike, né? Mas é uma forma de você poder utilizar a própria bike tanto para montagem de rodas quanto para alinhamento também, que eu vou demonstrar depois também o alinhamento. Então agora eu vou começar soltando um pouco os raios, né, para poder vou soltar todos os raios no entorno da roda, deixar eles bem frouxos. Depois vou passar para o procedimento de transferência de aro, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou transferir todos os raios desse aro danificado para o aro novo, sem precisar desmontar, sem precisar desfazer todo o entrelaçamento das rodas. Ok? Um procedimento mais simples do que você desmontar tudo a roda, tirar o cassete e montar tudo de novo. Vamos lá? Afrouxei bem os raios aqui, deixei eles bem frouxinhos. Não vou tirar totalmente os nipples, só vou tirar um por um os nipples e já vou transferindo os raios. Cada raio que eu soltar, eu já transfiro para a roda nova. Vou começar aqui também, preciso retirar essa
essa fita, né? Fita do aro, que protege o furo dos nipples. Vou tirar ela, ver se consigo com a mão só aqui. Uma forcinha com a outra aqui. Aí, tá aí. Mover a fita. Posso até deixar ela aqui de lado, não vai atrapalhar em nada por enquanto. Só vou remover ela do aro mesmo. E, na verdade, eu vou tirar a roda daqui, que agora eu vou, como eu vou fazer a transferência, eu vou precisar colocar outro aro paralelo a esse, né? Então não tem como colocar aqui. Eu poderia colocar aqui dentro do quadro, mas vai ficar raspando no quadro, não tem espaço. Se fosse uma mountain bike, daria. Caso da Speed, não tem como. Outra ferramentinha que eu ainda não tinha mostrado é essa aqui, né? Ferramenta caseira, que eu aprendi com um amigo meu que trabalhou comigo, o Júnior, o Jota, inclusive ele tem uma oficina de bike ainda muito boa em São Paulo. É o Junião. Aprendi com ele a fazer essa ferramenta, que é uma ferramenta para você fazer o quê? Você encaixar o nipple aqui nessa ponta de rosca e auxiliar a colocar o nipple no lugar, aqui nesses aros mais altos, né, onde fica longe o furo daqui de cima, para você atingir o nipple lá embaixo. Então, para você travar ele no lugar e já encaixar no raio, essa ferramenta auxilia muito. Você encaixa, depois vai girando, ele vai rosqueando na ponta do raio. Depois você, quando ele fixar na ponta do raio, você já consegue apertar ele por aqui. Vamos lá, vou começar a transferência, vou tirar a roda daqui para iniciar. Aí galera, eu achei aqui o raio que eu falei que eu fiz a gambiarra, né? Ó. Entortei a pontinha dele, ó. Encaixei de novo no lugar, nessa entrância que tem aqui, essa entradinha, né? Esse encaixe do raio. Ele é direto, então a cabeça dele fica aqui, ó. Como quebrou a ponta, eu entortei um pouquinho a pontinha, encaixei de novo no lugar, consegui apertar e ele faltou um pouquinho de rosca, mas deu pra dar aperto e alinhar a roda. É um procedimento de emergência, né? Não é muito seguro, não é muito recomendado, mas salva muito o pedal por aí. Inclusive, você está no meio do pedal acontecer de estourar um raio, você pode fazer isso e salvar o seu rolê. E como eu já vou trocar ele, já vou iniciar por ele a transferência. Eu vou desmontar, vou tirar ele do lugar e colocar já com o raio novo. Coincidentemente, galera, ele fica ó, do lado do furo da válvula, que é sempre por onde eu recomendo você iniciar a montagem ou alinhamento de uma roda. Por coincidência, onde ele está? Do lado da válvula. Que coisa, hein? Vamos lá, desmontar ele. Aí galera, durante o processo de desmontagem eu já rosquei outra ferramenta aqui na ponta do nipple, conforme eu for girando aqui para soltar ele, eu já tenho o nipple encaixado ali, é só remover, ó, ver se ele já sai aqui. Ainda não, vou ter que rodar com a outra mão aqui, só um aqui, ó. Pronto, já está aqui encaixadinho, pronto para fazer a transferência. Esse raio aqui, vou eliminar ele. Tá até travado aqui no cubo. Mas ele sai, vamos ver. Aí, saiu. Saiu. Aí o procedimento que eu fiz, eu entortei a pontinha dele para poder montar novamente. Vou colocar o raio novo. Mesmo local. Esses raios são muito simples de montar, você encaixa ali. Até esse tipo de roda é até recomendado você fazer transferência mesmo, quando for trocar aro, porque é um trabalhinho a mais para montar ele. Os raios ficam soltos, ó. Então você acaba caindo os raios conforme você vai montando, não é bacana não. E aqui eu já não vou pôr ele no lugar, né? Já vou começar a transferência. Como eu disse, eu inicio pelo local da válvula, né? Deixa eu achar a válvula aqui no aro novo. Cadê ela? Aqui. Achei. Outra coisa que é importante observar, se o aro não tem direcionamento dos furos, né? Às vezes o aro possui uma direção para os furos, então você tem que montar os que apontam para um lado do lado certo do cubo para não forçar de maneira errada. Esse aro, pelo que eu estou vendo, ele não tem
todos os furos são bem retos ou bem centralizados, né? Eu vou então montar conforme está aqui mesmo, na mesma ordem. E agora vai dar certinho, né? Os raios na posição certa. Vamos lá. Aqui, galera, o procedimento usando a ferramenta. Ela tá presa na ponta do nipple. Só que eu vou precisar segurar outro raio, né? Não vai ter jeito de fazer com a mão só. Vou ter que segurar aqui, travar ele com a mão. A princípio com a mão mesmo, depois quando eu estiver dando aperto eu vou usar aquela ferramenta para segurar ele. Mas a princípio só com a mão mesmo eu vou travar e vou já encaixando os nipples. Depois é só dar um aperto, eu vou ensinar o procedimento para dar o aperto também e finalizar com alinhamento. Galera, outra dica que eu dou aqui também, ó, quando você for fazer essa transferência, você sempre transferir todos de um lado só do cubo primeiro. Primeiro você vai transferir todos do lado de fora, aí depois que tiverem todos desse lado, você começa com os outros do outro lado para finalizar a transferência. Sempre transferir só de um lado primeiro. Isso vai facilitar o trabalho, porque se você transferir do lado de cá para cá, os raios vão ficar muito longe do cubo para o aro e talvez não alcance ou não fique legal. Então é legal você começar sempre só por um lado, depois finalizar do outro lado. Tá aí, galera, metade da roda transferida, ó, metade dos raios, né, passados para o outro aro. E aproveito de não se estender muito agora eu vou fazer a transferência do outro lado e fazer um alinhamento, né. Basicamente eu vou fazer o aperto, reaperto e o alinhamento dos raios. Só uma última dica rapidinha para quando você for fazer esse procedimento. Na hora da montagem, inclusive uma montagem de uma roda nova também, um truque para você montar eles direitinho, é você sempre apertar os nipples até no máximo o final da rosca. Quando você deixar de ver a rosca aqui, você deixa de apertar. É claro, se os raios estiverem na medida correta, né? Aí você depois vai fazendo o aperto no alinhador, ou seja, na bike mesmo, que você usar para alinhar. Você vai fazendo o aperto com a chave de raio, você faz aperto de um em um raio a partir da válvula, né, fazendo toda a circunferência, vai apertando um quarto de volta em cada raio. Aperta um, aperta outro, aperta um quarto, passa para o próximo, dos dois lados da roda, para você dar equilibrar bem a tensão deles, né? E por último, você verificar o guarda-chuva, né? No caso aqui, essa roda, como ela tem o cassete de um lado, então ela precisa deslocar o ar um pouquinho para lá. Aí, nesse caso, a partir de um determinado momento, eu começo a apertar somente os raios do lado do cassete para deslocar o aro para lá e verificar o alinhamento. Se tiver muita tensão já, eu vou soltando também o lado de cá e apertando o lado de lá para centralizar a roda no quadro certinho, a partir do deslocamento do cubo por causa do cassete, beleza? A mesma coisa válido para roda com freio a disco, roda dianteira. Então é isso aí, não vou me prolongar muito mais no vídeo, o vídeo já ficou bem longo. Agradecendo quem assistiu até agora aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Qualquer dúvida que tiver a respeito de mecânica de bike ou treinamento, a gente sempre coloca aqui várias dicas. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma novidade no canal. Sempre que possível que eu estiver mexendo nas minhas bikes, eu vou publicar aqui para vocês verem o que eu faço de manutenção na bike, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui.